Olá, pessoal! Bom, hoje nós vamos continuar trabalhando os conceitos relativos ao teatro de objetos. E a gente vai experimentar um pouco mais aprofundadamente, principalmente o modo sugestivo de se relacionar com os objetos em cena. E aí, especificamente, nessa forma expressiva que a gente chama, então, de teatro de objetos. Então, vocês podem ver alguns desses objetos que estão aqui nessa mesa. Olhando para esses objetos, da maneira como eles estão aqui nessa mesa, a gente pode pensar algumas coisas sobre eles. A gente pode pensar que são objetos que estão figurando um certo ambiente. Esse ambiente que pode ser um ambiente de escritório, um ambiente onde nós temos estes objetos normalmente. Mas, se nós pensarmos que estes objetos vão sugerir outras coisas que eles não são, o que eles poderiam ser? Este conjunto de objetos dá a ideia de alguma história que vocês já conheçam? Bom, vamos ver objeto por objeto, então. Se nós pegarmos, por exemplo, este objeto aqui. Este objeto, ele poderia ser, por exemplo, uma mãe. E essa mãe é uma mãe bem conhecida. É uma mãe que ela é bem organizada, né? Que ela tem todos os setores aqui separados, né? De coisas que ela tem a fazer. Ela tem muitas coisas a fazer. E por isso, ela vai pedir para que a filha dela faça um favor para ela. Essa mãe é uma mãe que ela vai pedir para que a filha leve alguns doces para sua avó. Bom, vocês certamente já sabem de que história nós estamos falando a partir desses objetos e com esse contexto. Então, usando os outros objetos que nós temos aqui, nós podemos pensar que essa mãe pediu para que a sua filha levasse os doces para sua avó. Essa avó que está doente está lá na casa dela, que é longe. A casa dela fica do outro lado de uma floresta. É uma floresta muito densa e que pelo caminho tem também muitas flores bonitas. O que essa menina não sabia é que por trás dessa floresta estava um ser muito, muito malvado. Um lobo de boca enorme. Bom, esse lobo, nessa história, como vocês já sabem, ele fala. E quando ele encontra com esta menina, ele convence ela a passar pelo meio da floresta, dizendo que é um caminho mais curto para chegar até a casa da avó. Enquanto a menina está lá, distraída no meio da floresta, olhando as flores e talvez um pouco perdida, o lobo chega primeiro na casa da avó, abre a boca e engole a avó inteira. Como ele sabia que a menina ia chegar a qualquer instante, ele pegou uma das roupas da avó e tentou se disfarçar. Enquanto ele estava lá disfarçadinho, a menina chegou. Ela chegou, viu a avó, achou um pouco estranho, não entendia muito bem por que ela tinha orelhas tão grandes, por que ela tinha olhos tão grandes e principalmente por que ela tinha uma boca tão grande. E nisso ele também engoliu a menina. Mas nós sabemos também que na história aparece um caçador. Esse caçador viu o que estava acontecendo dentro da casa daquela vovozinha, preparou uma armadilha e prendeu o lobo. Quando ele conseguiu prender o lobo, ele convenceu o lobo então a cuspir de volta a vovozinha e a menina,
Enquanto eles comemoravam que a avó e a menina estavam bem, o lobo sorrateiramente fugiu da armadilha e foi embora. Bom, o caçador não conseguiu pegar o lobo, mas pelo menos tinha salvo a avó e a menina. E a menina conseguiu finalmente entregar os doces para sua vovozinha e dividiu também com o caçador, provavelmente, porque também, né, não é justo não agradecer para alguém que salvou a vida nesse momento. E aqui, com esses objetos, nós temos uma história. Uma história que não tem os personagens clássicos que a gente está acostumado a ver, como, por exemplo, os personagens, né, que foram desenhados pela Disney, ou personagens imaginados por nós, né, quando a gente pode relembrar a história e imaginar como que seriam esses personagens, como seria um lobo que fala, como seria uma menina do chapéuzinho vermelho que vai até a casa da sua avó, como que é o rosto dessa avó, como que é o rosto dessa menina. Tudo isso fica à nossa imaginação. E aqui, com estes objetos, nós de fato não vemos os rostos destes personagens, nós não vemos uma representação realística destes personagens, mas a gente consegue associar características destes objetos com características daqueles personagens. Então vamos ver algumas dessas possibilidades de associação, né? Por exemplo, a mãe, como até eu já comentei antes, né? Ela é muito atarefada, ela não pode ir até a casa da sua mãe para atendê-la, né, que está doente. Então, esse tipo de objeto aqui é um objeto que nos leva a pensar que é para organizar as coisas, organizar documentos, organizar papéis, e é para cumprir tarefas. Então, esse objeto nos leva a pensar que é uma mãe que tem essas características. Outra coisa muito interessante para a gente ver aqui nestes 3 objetos aqui embaixo é que os 3 objetos têm uma familiaridade entre si. São objetos que são diferentes, né? Esse aqui é um objeto de plástico, esse aqui é um objeto de papel com uma determinada composição, de cor, de textura, esse aqui também é de papel, mas tem outra cor e outro tamanho. Mas os 3 objetos servem para guardar outros papéis dentro. São envelopes, são embalagens para proteger outros papéis. Então a gente percebe que aqui faz sentido uma linha genealógica entre esses 3 objetos personagens. A avó, que é a mais velha, né? A carta, que ninguém manda mais, carta escrita à mão pelo correio, mas é um tipo de envelope que é muito conhecido, né? Por ser para esse uso que já está quase em desuso. Esse aqui, que é mais moderno, é de plástico, é mais resistente, mas ainda assim é algo que não é tão antigo, mas também não é tão novo. E o envelope pequeno tem a relação com o tamanho. Então a criança é menor do que as outras. E a cor vermelha que nos leva a associar com a personagem Chapeuzinho Vermelho. O lobo, ele é representado por esse objeto e tem a sua principal característica aquilo que seria a boca do lobo. Uma boca descomunal, uma boca tão grande que engole uma pessoa inteira. E essa é também a função de uma gaveta. Guardar as coisas ali dentro e engolir por inteiro. A nossa floresta, ela é feita de lápis, que nós sabemos que é feito de madeira, e a madeira é feita de árvore. Então tem o material madeira, que já associa a própria madeira da árvore. Tem também o formato do lápis, que é como se fosse um tronco de uma árvore. A cor do lápis, por ser verde, nos faz lembrar das folhas das árvores. E também aqui a quantidade de lápis e a disposição deles. Então aqui parece que são muitas árvores e que conformam então uma floresta inteira. Mas uma floresta inteira feita num pequeno suporte de canetas e lápis. O caçador, ele é um objeto que ele é
pesado, mais pesado do que os outros, ele é bem rígido, ele tem uma ponta afiada que é agressiva de certa maneira, e tem a fita adesiva que é o que prende. Então, se essa é a função do caçador, é prender a sua caça, este objeto se relaciona diretamente com esse tipo de personagem. Mas nós temos também aqui outros objetos que não são sugestivos, que eles são substitutivos. Por quê? Os doces, eles são adesivos. Então, não são doces de verdade, mas eles também não são outro objeto representando doces. É a representação figurativa de um doce. Então, aqui é o desenho de um sorvete, o desenho de um bolo. A mesma coisa as flores da floresta, que também são adesivos e que imitam rosas. Então, é um objeto que é o adesivo, mas é um adesivo que substitui a flor real, aqui nesse momento da história. Então, essas são características que vão aproximar os objetos dos personagens desta história que foi contada. Essas aproximações, elas vão acontecer principalmente por 4 caminhos. A aproximação ela pode ser pela forma, pela função, pelo movimento ou pela sonoridade de cada objeto. Quando a gente fala que este objeto se aproxima, né, do que seria a ideia de um personagem vovozinha pela sua forma, tem a ver com a sua materialidade, daquilo que esse objeto é feito. Ele é feito de papel, ele tem cores mais antigas. Isso pode nos levar a associar a ideia de uma vovozinha. Mas principalmente a função deste objeto é o que vai ser mais evidente para a gente, porque a função dele o que é? Enviar cartas. Bom, enviar cartas é algo já muito antigo, algo muito velho. Velho, uma idosa. Pelo movimento, a gente pode associar também o movimento do caçador quando ele vai prender o lobo, que vai armar a sua armadilha e que também, claro, tem a ver com a função deste objeto, que é segurar, prender. Neste exemplo aqui, nós não temos nenhum objeto que fique mais claro pela sonoridade, mas nós podemos pensar, de certa maneira, que este som que é feito quando se abre a gaveta pode ser o rugido desse lobo na hora que vai atacar. Ele abre a boca imediatamente. Então, há outras possibilidades de objetos que o som vai ser muito mais evidente, mas nesses exemplos aqui seria o que mais se aproxima de uma relação pela sonoridade, para o modo sugestivo de relação destes objetos com uma determinada história que é contada. Bom, depois dessa pequena explicação, aprofundando um pouco mais as relações dos objetos pelo modo sugestivo, eu gostaria de propor a vocês mais uma provocação, mais uma possibilidade de atividade que a gente possa interagir. Então eu gostaria de mostrar para vocês este outro objeto aqui. Esse objeto, que provavelmente a maioria de vocês deve reconhecer, é um objeto com o qual eu me identifico. Então, se alguém me perguntasse, Alex, se você fosse um objeto, que objeto você seria? Eu diria que eu sou um canivete suíço. Mas por que eu seria um canivete suíço? Porque um canivete suíço, como vocês sabem, ele tem a função de saca-rolha, ele tem a função de canivete, ele tem a função de abridor de garrafas, mas também a de chave de fenda. Ele tem a função de abridor de latas, ele também tem a função de pinça. E, por incrível que pareça, esse aqui também tem
uma função de palito de dente. Eu nunca usei, mas tem. Então, é um objeto que serve para muitas coisas, que faz muitas coisas diferentes. E eu me identifico com esse tipo de situação, porque eu também faço muitas coisas diferentes. Eu sou professor, mas eu também sou ator, eu também sou diretor, eu também sou iluminador teatral. Eu também sou técnico em eletrônica. Eu também entendo um pouquinho de informática, um pouquinho de marcenaria, um pouquinho de pintura. Enfim, do que precisar fazer, eu acabo fazendo um pouquinho de tudo. Então, por isso, eu me identifico com esse objeto. E agora, a proposta que eu lanço para vocês é exatamente essa. Se você fosse um objeto, que objeto você seria? E aí eu gostaria que você me respondesse isso me enviando uma foto de um objeto que você identifique, ou melhor, um objeto com o qual você se identifique. Um objeto que você já tem aí na sua casa. Então você tem os próximos dias para olhar em volta. Veja todos os objetos que estão à sua volta e pense, este objeto, eu me identifico mais pela forma dele? O formato desse objeto tem alguma coisa a ver comigo? Ou a função deste objeto tem alguma coisa a ver comigo? O movimento que esse objeto faz tem alguma relação comigo? Ou a sonoridade que esse objeto produz tem alguma relação comigo? Se pergunte isso. E aí envie então essa foto do objeto e uma pequena explicação, dizendo por que que você se parece com este objeto, ou por que que este objeto se parece com você. Certo? Então, é isso. Muito obrigado por acompanharem mais essa aula e sigo à disposição para outras dúvidas. Um abraço e até mais.